Olá pessoal, bem-vindos à unidade 2, reação do solo e correção da acidez do solo. Vocês já devem ter ouvido falar que os nossos solos de terra firme são ácidos. Então nós temos de ver como é que nós vamos resolver esse problema da acidez do solo. E só vamos conseguir isso se entendermos bem esta unidade. No segundo slide do ambiente virtual, você vai encontrar uma escala que mede os valores de pH e pOH. É muito comum a gente ouvir o termo acidez do solo e associarmos o seu pH. Na realidade, o pH é a medida da acidez do solo. E como é que nós vamos medir a acidez de um solo? Então, após a amostragem do solo, do envio do material para o laboratório vai nos dar os resultados da análise do solo. E lá consta o valor do pH. O outro ponto é a interpretação desse valor de pH. E para isso, nós podemos olhar o quadro 2.1, que aparece no ambiente virtual, e compararmos o resultado da análise de solo com uma tabela de interpretação da análise dos solos que está no quadro 2.1. Bom, todo solo tem constituinte ácido e tem constituinte alcalino. O quanto tem de constituinte ácido, nós podemos avaliar pelo pH do solo. Então, no solo, o que nós chamamos de constituinte é o que também aparece com termos fonte de acidez e fontes de alcalinidade. O balanço entre a quantidade de substâncias ácidas e substâncias básicas é o que nos dá como resultado o valor do pH. Um ponto importante para nós é o que nós chamamos de poder tampão da acidez do solo, ou seja, o solo tem resistência à variação do pH. Dentre esses fatores de solos que controlam a acidez do solo, nós temos o teor, o tipo de argila, o que nós denominamos de acidez potencial, e o teor de matéria orgânica do solo. Ou seja, estes constituintes, à medida que o pH do solo vai ficando menor, ou seja, mais ácido, eles liberam substâncias ácidas para a solução do solo, mantendo o valor de pH inalterado. Em relação ao crescimento das plantas, nós podemos dizer que a acidez do solo pode afetar diretamente ou indiretamente o crescimento destas. Diretamente seria o efeito principalmente dos íons de hidrogênio e dos íons de alumínio sobre as plantas. Só para exemplificar, o alumínio é um dos maiores problemas ao crescimento do sistema radicular da planta. Como efeito indireto, nós temos o efeito do pH
ou seja, efeito indireto sobre a disponibilidade de nutrientes, que a gente pode verificar no gráfico de pH versus disponibilidade de nutriente que aparece aí no AVE. Mas um problema também muito importante para nós é que o aproveitamento de fertilizantes dos adubos aumenta à medida que o valor de pH do solo cresce. Ou seja, solos com baixos valores de pH 4,5, 5, em geral tem baixíssimo aproveitamento do fertilizante que nós aplicamos. Ou seja, se nós não corrigirmos a acidez do solo, quando aplicamos adubo, nós estamos jogando dinheiro fora. Bom, então, temos de corrigir. Então, este item é o que nós chamamos de correção da acidez do solo ou também simplesmente de calagem. Calagem para nós é a prática de aplicação de corretivos ao solo e tem vários benefícios que constam no seu ambiente virtual. Bom, entretanto, para nós realizarmos a calagem com sucesso, nós temos de conhecer o corretivo ou o calcário. O que é que nós precisamos conhecer? Nós precisamos conhecer a espécie química que estão presentes naquele corretivo, precisamos conhecer a eficiência relativa daquele fertilizante, seu poder de neutralização e, sobretudo, o seu poder relativo de neutralização total ou simplesmente PRNT. Sem isso, é como tomar um remédio que esteja numa caixa preta e que você não sabe o que é, mas quer curar uma doença. Outro aspecto importante que nós temos em mente é o que nós denominamos de estimativa de necessidade de calagem, ou simplesmente NC. Ou seja, quanto de calcário nós vamos precisar aplicar para corrigir a acidez daquele solo que você vai trabalhar. Para isso, existem diversos métodos. Nós vamos fazer vários exercícios sobre isto. Outro aspecto importante é o manejo do corretivo. Como é que nós vamos aplicar esse corretivo? Os corretivos devem ser aplicados, dependendo da quantidade, parceladamente em 2 ou 3 vezes. Eles têm de ser incorporados, ou seja, misturado ao solo. Não podemos aplicar em toda a superfície do solo se o terreno é declivoso. Aí nós temos de aplicar o corretivo na cova ou também quando estivermos plantando culturas perenes. Vamos aplicar o corretivo na cova. Outro aspecto a ser lembrado é o efeito residual, ou seja, quando aplicamos corretivo, ele continua reagindo no solo por vários e vários anos. Quando vamos ter que aplicar novamente? Com certeza, só com uma nova análise de solo. E para finalizar esse capítulo, essa unidade, nós temos o que nós chamamos de gessagem. Gessagem é a aplicação de gesso agrícola ao solo. O gesso agrícola não é um corretivo da acidez do solo. O gesso é conhecido como condicionador do solo. E o gesso é muito bom, porque ele é um produto bastante solúvel e que leva cálcio
e outros nutrientes para as camadas mais profundas do solo, coisas que nós não conseguimos fazer com a aplicação do corretivo em superfície. Então, pessoal, vamos lá, vamos cuidar bem dessa unidade, ela é extremamente importante nos manejos de solos de terra firme das nossas regiões. Obrigado.